Então diz assim a palavra: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei, pô-lo-ei em um retiro alto, porque conheceu o meu nome. Agora abra sua Bíblia ali, Salmos 24. Diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro no laço do passarinheiros. O laço quebrou-se e nos escapamos, e o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Poderia sentar, que Deus acrescente e abençoe a sua palavra. Eu vou tentar ser bem breve, bem curto aqui, irmãos, porque as horas, nós sabemos que ela é inimiga nessa hora, né? Você viu que Israel, ele tinha, um principal salmos que me chamou bastante atenção aqui nesse Salmo 124, foi o 8, versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, todo aquele que tem recebido o nome do Senhor Jesus Cristo, no seu novo nascimento, está refugiado. É o que eu falei, que fala no Romanos, capítulo 8, diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, para nós que estamos no Senhor, que nascemos novamente, que temos um novo nascimento, nós estamos refugiados no sangue do Senhor Jesus. Você pode ver que o próprio Israel, ele estava refugiado através do sangue, porque Jesus mesmo falou para Moisés dizer para o povo fazer um sinal no umbral da porta com o sangue, para que a morte não entrasse, porque eles estavam ali no Egito, e nós hoje não estamos diferentes, nós estamos no Egito. Nós estamos nessa terra, ela é um Egito para nós, porque você pode ver que o mesmo Espírito que operava no Egito opera neste mundo todo. Então, por isso que Paulo mesmo disse que nós não estamos aqui neste mundo lutando contra carne e sangue, mas nós estamos lutando contra o Espírito que expressamente está fazendo as pessoas entrar na mesma atmosfera, no mesmo Espírito que houve lá na cidade do Egito. Então, por isso que hoje para nós é somente agradecer pelo sangue, amém, ao qual o sangue que me deu, a minha deu a você o direito que nós não teríamos, mas Ele nos deu através do seu sangue o direito de sermos filhos, amém, de sermos herdeiros da terra a qual Ele foi preparar e está voltando para nos levar para essa terra. E eu quero dizer para você que não tem ainda esse refúgio, procure se refugiar nesse sangue, porque somente pelo sangue você é refugiado, e pelo sangue refugiado não materialmente, mas espiritualmente, não carnalmente, mas espiritualmente, porque a nossa carne do pó veio e do pó vai tornar, mas a nossa alma refugiada nesse sangue, então o mal não chega ali, o mal não pode tocar a minha e a sua alma. Você sabia? Porque você pode ver Jó, você pode ver que Satanás foi até Deus e disse
para ele: claro, tu tem dado de tudo para Jó. Como que ele vai te blasfemar ou falar mal contra ti? De maneira alguma ele vai falar. Mas permitas que eu vá lá e faça algo. Ele pediu permissão para Deus. E muitas vezes eu e você passamos por momentos difíceis, mesmo nós estando debaixo desse sangue, é porque Satanás ele quer pedir permissão para Deus para fazer algo na nossa vida, mas aí Deus vai permitir para que eu e você não murmuremos, não reclamamos daquela prova, porque Deus conhece o meu e o seu coração, como Ele conhecia o coração de Jó. Então, por isso que todo aquele que está debaixo do sangue, refugiado nesse sangue, o mal pode vir, mas tocar na carne, tocar em algo material, como houve, né? Vocês sabem que houve aí esse pedregal que aconteceu, chuva de pedra aí, atingiu muitas casas, atingiu muitos carros, né? E uns perderam bens materiais, né? Móvel dentro da sua casa, perderam o telhado. Por quê? Porque Satanás ele teve que pedir primeiramente, pedir permissão para Deus, para tocar em sua casa. Senão, você pode ver que a Bíblia mesmo diz que o sol ele dá para o justo e o injusto, né? E a chuva de pedra não ia cair somente para os injustos, ela caiu para o justo também. Mas isso não faz de nós ficar cabisbaixos e esmorecer a nossa fé, mas faz de nós se fortalecer mais ainda a nossa fé. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Cremos que nós temos muito mais do que este mundo tem a mim e a te oferecer. O que o mundo tem a nos oferecer? Você pode parar, não tem nada a oferecer aí fora. Ainda que nós estamos nessa terra, nós devemos sair, trabalhar, sair, fazer coisa aqui, fazer uma coisa ali no mercado, em algum lugar, mas nós não devemos deixar a nossa fé misturar com as coisas deste mundo. Porque quando nós deixar a nossa fé misturar com as coisas do mundo, então nós vamos perder a fé, aquela qual Ele me deu, a qual Ele te deu, que é uma fé que nós não vemos, mas cremos, e temos essa fé. É como eu falava no programa da rádio quinta-feira, que a fé, a fé é uma certeza, ou seja, é algo que você sabe que Deus te mostrou, é uma certeza. Por exemplo, vou dar um exemplo a ti. Deus ele disse em sua palavra que Ele foi e virá buscar o povo zeloso de boas obras para levar novamente a uma terra, uma cidade celestial. Então Ele disse, Ele te mostrou isso para mim e para você, certo? Então se Ele mostrou essa terra para mim e para você, nós devemos descansar a uma terra. Não importa o que eu e você passamos aqui, o importante é que nós temos a garantia de uma eternidade. Essa é a minha e a sua garantia. Todo aquele que se cobriu com esse sangue já está garantido, seguro para entrar nessa terra prometida. Porque um pai, ele não vai vir dar uma terra a estranho, ele vai dar para os seus filhos, certo? Ou seja, é como um fazendeiro, vamos dizer, ele tem 15 filhos, vamos botar 15 filhos, e nesses 15 filhos, surgiu ali no meio, filhos adotivos, no meio desses 15 filhos. Nem todos os 15 eram filhos legítimos, os legítimos eram, vamos dizer, 7, eram legítimos filhos, que tinham o seu DNA. Ou qual é o DNA? O sangue. E esses filhos que tinham o DNA do pai, eles eram herdeiros da fazenda. Mas aqueles que não tinham o DNA, eles não podiam herdar daquela fazenda. Então é por isso que eu e você, nós estamos sob o sangue,
nós estamos garantidos. Não devemos esmorecer a nossa fé, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. E isso nós sabemos que é bíblico, que haveria sinais nos céus e na terra. E isso ainda é só os princípios de dores, nem é o juízo de Deus ainda. O juízo de Deus será maior do que essas pedras que caíram, ou como os gafanhotos que passaram numa cidade e comeram tudo. Isso é só princípio de dores. Então tu pai, analise para mim e para você que nós devemos estar pronto, refugiado no sangue. Ou seja, todo aquele que já está, permaneça refugiado ali. Não saia da fila, não saia da presença desse sangue. Agora, todo aquele que não está, procure estar. Por isso que Deus ele vem chamando o povo a reconhecer quem Ele é, para que quando Ele vier, não pereça, junto com este mundo. E Satanás, ele está iludiando as mentes das pessoas, e as pessoas estão vivendo na quinta dimensão, irmão. E você sabe qual é a quinta dimensão? A quinta dimensão é a área dos perdidos, certo? Então essa quinta dimensão, esse espírito, quinta dimensão, está influenciando a humanidade toda, influenciando as pessoas a ficar mais. Eu não trago para dentro do templo, né? Mas creio que você tem aí em sua mão o aparelho celular. Ele está cauterizando a mente das pessoas ficar mais grudado nesse aparelho do que pegar a sua Bíblia e ler. E que aonde que garante a minha, você a vida eterna é a Bíblia. Porque o profeta veio nessa era, e Jesus também falou, para nós examinar as Escrituras. Porque são elas que testificavam do nosso Senhor, e são elas que nos garantiam a vida eterna. Certo? E se a Bíblia, ela diz isso, e o profeta também diz para nós ficar com a palavra. E se nós não ficar com a palavra, nós estamos rejeitando quem? O próprio Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse que Ele era a verdade e a vida e o caminho. Então, se Ele é a palavra, ser feito carne em nossas vidas, nós devemos ficar com Ele, não ficar com a medicina ou ficar com a ciência deste mundo. Porque nós sabemos que os cientistas, nós sabemos que a medicina não quer dizer que é Deus operando sobre a medicina, não quer dizer que é Deus operando sobre a ciência. Porque você para e pensa na ciência, se Deus ia fazer o que a ciência faz hoje. Porque hoje mesmo eu estava falando com um colega que estava apavorado. Ele chegou lá para trabalhar, chegou atrasado, até me atrasei, e ele estava apavorado. Disse, não sei, eu estou indo para embora, vou sair da empresa, mas não sei como é que vai ser lá, porque aqui já está, dificultou-se. Eu disse, procura se refugiar em Cristo, sua vida. Porque é só Ele para te guardar e te livrar do mal. E ele disse assim, o senhor é pastor, o senhor é alguma coisa? Não, não sou ninguém, eu sou somente um filho do Senhor. E aonde eu passo, eu testifico desse Senhor para as almas, dizendo para elas se refugiar em Cristo. Glória a Deus. E ele disse, não, mas tu fala como se fosse um pastor, como se fosse alguma coisa assim. Porque eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã, até ele falou que a irmã dele era pastora. Aí eu disse, não quero ficar dialogando com o senhor, porque eu já estou atrasado, eu tenho um culto agora. Mas tu tem meu contato, entre em contato comigo, e nós vamos mastigar junto da Bíblia, eu disse para ele. Mas ele estava apavorado porque o calor, ele disse, meu, mas como está tão quente? Eu disse, mas esses são sinais. Sinais que Deus vai destruir este mundo com fogo. Ele é fiel com a sua palavra. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele falou. Então, se ele disse em sua palavra que ele ia destruir este mundo com fogo, ele vai destruir. Porque ele disse em sua palavra lá em Lucas, ele falou que assim como o
nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria nesses dias. E o que eu quero trazer isso para nós? Que nós que estamos refugiados no sangue, não saia por qualquer problema, por qualquer situação, porque o inimigo está fazendo, sabe o que? Ele está tentando ludibriar até a mente dos cristãos a colocar um contra o outro, é o que eu falava na rádio, colocar um contra o outro dissensões no povo de Deus, como ele fez lá na igreja de Corinto. Paulo diz lá em Coríntios, ele fala que a igreja de Corinto houve dissensões ali, ele teve que chegar para apaziguar aquilo que estava acontecendo, porque o inimigo tinha entrado ali querendo colocar dissensões, divisões, contendas no meio, e é isso que o meu e o seu adversário vem fazer. Ele vem querer colocar eu contra você, você contra eu, para que nós lutamos um contra o outro. Aí ele diz, agora eu vou diminuir aqui, agora eu vou vencer aqui, porque daí se colocar um contra o outro, eu venço. Agora se eles continuarem unidos, eu não consigo, eu não tenho força. Eu tenho força contra um, mas agora contra eles todos eu não tenho muita força. Então por isso, amados irmãos, igreja, você que está no sangue, não saia debaixo do sangue, permaneça ali. É por isso que lá em Coríntios também fala sobre nós ser o vaso na mão do oleiro. Eu e você estamos na mão do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o que vai fazer a obra em mim e você. Não é eu dizer, não, eu tenho que parar com o meu futebol, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar disso, eu tenho que parar de mentir, eu tenho que parar de trapacear. Não é você que vai fazer isso, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai fazer só isso em você e em mim, nós ouvindo a palavra. Porque o próprio Paulo fala, o apóstolo Paulo fala que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir por onde? Pela palavra. Nessa noite você está ouvindo a palavra, você está ouvindo Jesus falar com você. Então quando você começa a ouvir a palavra vai fazendo trabalhar na sua alma. E vai te colocando, eu e você, naquilo que é perfeito. Quem é perfeito? Jesus. Ele é a minha perfeição, Ele é a sua perfeição. Não é o local que nós estamos aqui que vai nos aperfeiçoar. Não é eu que vou aperfeiçoar você. Não é você que vai me aperfeiçoar, mas é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o que vai te aperfeiçoar e vai me aperfeiçoar. Porque Ele mesmo disse em sua própria palavra, Ele disse, eu comecei e eu vou aperfeiçoar-lhe. Se ele te chamou, Ele me chamou e te chamou, descansa, Ele nos chamou, agora deixa que Ele faça a obra em nós. Por isso que quando nós pedir algo para Deus, como nós todos escrevemos as nossas cartas, crendo naquilo que escrevemos, porque nós devemos crer primeiramente. Se nós não cremos, nem adianta nós escrever. É como o batismo. O batismo, se você é pregado para você o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e se você não crê, não adianta, que nem o pastor estava falando agora, não adianta nós ir batizar alguém se ela não crê. Ela primeiramente ela tem que crer. Então se ela crê, então agora nós, porque Jesus disse, Ele falou em Marcos, se eu não estou enganado, 16 Ele falou. Ele disse que todo aquele que crê será salvo, e todo aquele que não crê será condenado. Então há uma maneira de crer. Se você crê, está salvo. Se você não crê, está condenado. Então nós precisamos crer naquilo conforme Deus vai nos mostrando, vai se revelando para nós. Ele não é algo assim que no estralar de dedo Ele aparece para mim e para você.
Ele vem no tempo certo para mim e para você. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe essa noite é o tempo certo seu. Amém. Eu não posso dizer isso, mas Ele sabe o tempo certo seu e o meu tempo. É como quando eu alcancei o caminho, a verdade, a vida, eu desejei estar diante do altar, louvando a Ele, adorando a Ele, quando eu conheci. Então, por isso, quando você conhece, você entende, não é realmente, é por aqui que eu devo ir. Então, aí você reconhece o seu Senhor. Por isso que Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a voz e elas conhecem. Hoje você está ouvindo não a voz do evangelista Jairo, você está ouvindo a voz do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não devemos vir para a casa de Deus ouvir a homens falar, homens dizer algo para nós. Nós devemos para ouvir Deus falar para nós. Porque Deus, Ele podia usar anjos, como a Bíblia diz. Ele podia usar anjos, mas Ele usou eu e você para testemunhar. Ele chamou eu e você para testemunhar. Testemunhar de quem? Dele, para as pessoas. Às vezes as pessoas estão chorando do seu lado e você pode estender a mão, como a irmã aí estava falando daquela mulher, daquela irmã. Ah, mas você fala algo que é o Espírito Santo na irmã Isa funcionando aquilo, e aquilo mexia na alma dela. É isso, amados. E nós não somos nós que falamos, não é nós fazendo, é Deus fazendo por nós. Amém. Então é Deus trabalhando em nós. E se é Deus trabalhando em nós, nós devemos descansar naquilo que nós pedimos, crermos naquilo que pedimos que está dentro da arca aqui. Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Eu fui já abençoado com o que está aqui. Amém. Glória a Deus. Eu já fui abençoado. Porque quando todo mundo estava escrevendo, e eu sentado lá, e daqui a pouco veio uma inspiração assim, divina, e você não vai escrever nada? Você não vai me pedir nada? Está tudo bem para ti? E naquilo, algo mexeu forte no meu coração e disse, então vamos escrever. Então, quando Deus me impulsionou a escrever, eu fui escrever. E eu escrevi, eu criei e eu recebi. Então é a mesma coisa você e eu. É a mesma coisa você que escreveu. Ou você que não escreveu tem a oportunidade de escrever. Tem. Porque você vai escrever não por segundo porque eu estou mandando você escrever ou pedindo para você escrever. Você está escrevendo porque você sabe que é possível te dar aquilo que você não pode. Exemplo. Às vezes é algo natural que você não consegue. Às vezes é algo espiritual que você não consegue. Mas para Ele, a Bíblia diz que para Ele nada é impossível. Seja natural, seja espiritual, tudo é possível para Ele. E se é possível para Ele, é possível para nós. Por isso que Ele disse, no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Ele já venceu por mim e por você. Então se Ele venceu, descansa o teu e o meu coração no Senhor. As coisas deste mundo, as percas naturais, isso não pode abalar a sua fé e a minha fé.
como eu estava falando até na rádio, já vou encerrar. Você dá umas horas aqui, nos impede, né? E Deus estava falando na rádio. Os apóstolos tinham Jesus no barco, certo? Eles estavam com Jesus no barco ali. E quando houve aquele mar agitado, não tinha só o barco que estava Jesus, tinha outros barcos ali, certo? É como as pedras que caiu. Não caiu só sobre os injustos, caiu sobre o justo também. Aí Jesus, dormindo na proa do barco, e de repente os apóstolos olharam para aquela tempestade, olharam para o mar e começaram a balançar a fé deles. E eles com Jesus ali com eles. Agora é o que eu quero te dizer para nós, trazer para nós aqui, ó, que nós, a tempestade que caiu não tem que atingir a sua fé, a minha fé. Glória a Deus. Que é o que eu falava na rádio ali. Quem assistiu sabe que eu falei isso. Então, quando começou a agitar o barco, os apóstolos começaram a olhar para o problema, para o momento difícil que eles iam enfrentar. Eles não olharam para quem estava com eles. E quem está comigo, está com você, é o que nós temos aqui, ó. O versículo 13: pisará o leão, a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Quem que matou a serpente? Não foi Jesus? Quem que esmagou ela, o calcanhar? Não foi Jesus? Ele esmagou quando foi no Calvário, ele esmagou a serpente por nós. Por isso que ele disse: no mundo tereis aflição, mas tem um ano, porque eu já venci isso. Ele já venceu por mim, ele já venceu por você. Eu estou aqui falando o que Deus está colocando no meu coração, para que você e eu, é um encorajamento para mim, para você e eu, não parar de lutar, não parar de caminhar, não parar de adorar, não parar de agradecer, nunca pare. Tem um hino, né? Nunca pare de lutar. Tem esse hino, não é? Então, nunca pare. Permaneça crendo naquele que você um dia chegou para você e disse: eis aqui o Senhor Jesus. Quer ou não quer? O Senhor Jesus se apresentou, assim foi. Ele chegou e me apresentou para mim. Ele disse: olha, eu sou aquele que pode sarar todas as suas feridas. Eu sou aquele que cura. Eu sou aquele, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou aquele que fez os céus, a terra, o mar. Eu sou aquele ao qual trouxe o dilúvio. Eu sou esse. E foi se mostrando. E eu sou aquele que é o perdoador do pecado. Quer alcançar um perdão? Não. Então, ele veio para mim, se apresentou para mim. E eu creio que ele se apresentou para ti. E ele se apresentou dizendo: ó, eu sou esse aqui, ó. Você quer esse aqui ou quer o outro? É como fizeram ali no dia que Jesus ia para a crucificação. Tinha Barrabás e tinha Jesus, certo? O povo escolheu quem? Escolheu o ladrão, em vez de escolher a vida, o perdão, a ressurreição. Então tudo vai saber, nós, trazendo para nós saber quem nós escolhemos no nosso novo nascimento. Aquele que você escolheu no seu novo nascimento, que é o que nós ouvimos ontem. Primeiro nós tivemos o nascimento natural. Agora nós temos a natureza espiritual dentro de nós. Porque lá em Atos dos Apóstolos, você pode ver que em Atos dos Apóstolos a promessa não é só para mim, a promessa não é só para você, a promessa é para os seus filhos, dos filhos dos seus filhos. Essa é a promessa. Está lá em Atos isso. Atos 2:38, 37, diante do Senhor. A promessa, que nem o pastor falava, eu disse: é verdade, lá em Atos está escrito isso. A promessa, como a gente, creio que cada um aqui gostaria de ter seu pai aqui, ter sua mãe aqui, no lugar celestial, não nesse templo, nesse lugar aqui,
natural. Abre os seus olhos espirituais e você vai ver o sobrenatural movendo aqui. Porque nós estamos no lugar celestial sentado agora. Nós não estamos no lugar natural, nós estamos no lugar espiritual, na presença de Deus. Por isso que quando nós entramos na presença de Deus, temos que ter ordem, reverência, respeito. Porque você sabe que o próprio Moisés, quando chegou na sarça dele, o que Deus falou para ele? Tira as sandálias, porque onde você está pisando é santo. E muitos hoje levam no físico, né? Tirar o sapato para subir no altar, levam no físico, mas no espiritual. Nós temos que levar no lado espiritual. Então, se ele venceu, e daí vem dizendo, né? Porquanto tão encarecidamente me amou. Você amou ele? Também eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Qual o nome que eu e você conhecemos? Nós conhecemos, ele se apresentou para nós. Então, se ele se apresentou para mim e para você, fique debaixo desse sangue. Porque quando esse sangue sair, eu e você vamos sair junto com esse sangue. E aí então virá o juízo para a terra. E aquele que não estiver no sangue vai passar o que o mundo vai passar. Que é quando Noé pregava 120 anos ali para o povo, dizendo para o povo se arrepender. Como eu dizia, na rádio também dizia, quando Jonas Deus disse para Jonas, vai até Nínive e diga para aquele povo da cidade de Nínive se arrepender, porque senão eu vou destruir tudo. Aí Jonas, mas eu lá na cidade, o que ele fez? Ele não foi para Nínive, ele foi para Tarsis. E quando ele foi para Tarsis, já estava no plano de Deus. Muitos dizem, não, mas ele se rebelou contra Deus. Deus disse para ele para lá e foi para cá. Não, ele fez de acordo com o Deus queria. Porque o povo de Nínive, o Deus do povo de Nínive era a baleia. Por isso que Deus permitiu ele ir para Tarsis, para vir uma grande tempestade ali, e os homens que estavam naquele barco têm que jogar Jonas para dentro do mar. E aí essa baleia, que era o Deus que Nínive adorava, engolisse Jonas. Então, quando Jonas foi cuspido na cidade de Nínive, eles creram em Jonas. Eles creram não porque Deus tinha enviado, mas por causa que a baleia tinha cuspido. Então, mesmo assim, eles creram. Então, por isso que o fato é de nós crer. Amém. Deus nos adverte, nos avisa antes do grande e terrível dia. Ele nos anima, Ele nos exorta, Ele faz aquilo que eu e você precisamos para que quando chegar o juízo aqui, eu e você não esteja aqui. Porque todo aquele que ficar aqui vai perecer junto com este mundo. E como eu estava falando, Noé pregou 120 anos para que o povo entrasse para a arca. Não era somente para os animais a salvação, que ainda nem foi todos, foi o casal de cada espécie. Então Deus está chamando o povo para entrar para a arca, para Cristo, para o refúgio. Enquanto ainda há um sangue no propiciatório, uma graça ainda, porque chegará o dia que essa graça, esse sangue será tirado. Então, aqueles que não entraram, e nós sabemos que a porta ela está se fechando. A porta da graça está se fechando. E o momento que se fechar, e o último eleito entrar por essa porta, nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer. Porque Deus disse que iria, e como eu disse antes, Ele não é homem para mentir, e nem Ele não é filho de um homem para que se arrependa daquilo que Ele falou. Se Ele disse, Ele vai cumprir.
Agora, depende de mim e de você a continuar debaixo do sangue, debaixo desse refúgio. Depende de mim e de você que ainda não ficou debaixo, não entrou debaixo desse sangue, correr depressa para esse sangue. Deus está te dizendo para você, que é para você vir enquanto ainda uma graça. Não deixe Satanás da quinta dimensão que lubrificar a sua mente, cauterizar a sua mente e dizer não. É como nós sabemos diversos irmãos que pararam e que a gente está orando para eles que eles retornem, porque nós sabemos o perigo que está por vir nesse mundo, o grande e terrível dia do Senhor. E a gente sabe que muitos estão dizendo assim: não, mas Satanás não existe, isso aí é fake news, não, Deus nem vai vir mais, Deus já veio aqui, já derramou seu sangue, nem vai vir mais. Não estão dizendo assim já. Nem precisa mais de uma santa ceia, nem precisa mais pregar a palavra. Muitos estão pensando crendo dessa forma já, porque a quinta dimensão veio cauterizou a mente desse povo, que é o que a Bíblia diz, que o Espírito está cegando o entendimento das pessoas, para que as pessoas não vejam o arrebatamento, para que as pessoas não vejam, porque Satanás ele não quer ir sozinho para o inferno, ele quer levar gente, ele quer levar almas para lá, ele não quer ir sozinho, porque ele já está condenado, mas eu e você não. Eu e você, nós temos um sangue no propiciatório, e é esse sangue que me isenta e te isenta de todo pecado, de toda fraqueza, de toda falha. Por isso que nós não devemos olhar para si, mas olhar para o sangue, olhar para o Calvário, aquilo que Ele pagou, aquilo que Ele fez por mim e por você. Você olhando para isso, você é mais que vencedor. Amém? Então eu digo para você, somente agradeça, seja grato, cante louvor, agradeça. Está difícil? Agradeça. Está bom? Agradeça. Está lutoso? Agradeça. E você vai ver que tudo pela gratidão, as coisas vão começar a mudar cada vez mais. Porque é a matéria que você foi feita. A matéria que você foi feita. Esse novo nascimento que mora em você. E hoje o Espírito Santo está em você, caminhando em forma de 2 pés nessa terra e apresentando essa luz para outros, apresentando o socorro, o refúgio para as pessoas. E é o que está lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu, não é o pastor Valdir, não é o irmão Jairo, não é o irmão Hélio, não é a irmã Maísa, não é o irmão Pedrinho, não é eu, ele falou, eu vos livrarei. Quem que vai nos livrar então? É o Senhor Jesus. Ele vai nos livrar, amém? Então se coloque de pé.